Boa noite. Está em curso uma tentativa de golpe de Estado na Venezuela contra Nicolás Maduro e comandada pelo Presidente da Assembleia Nacional e autoproclamado Presidente Juan Guaidó. Este é o Euronews Noite. Seja muito bem-vindo. Já de seguida os títulos. Golpe em curso na Venezuela. O dia foi já marcado por vários episódios de violência. Fica a conhecer os detalhes. É o fim de uma era no Japão. O imperador Akihito abdicou a favor do filho Naruhito. Os candidatos à presidência da Comissão Europeia juntaram-se para um debate, mas faltaram dois dos nomes mais importantes. E o cartunista português António volta a dar que falar. Conheça o desenho que fez Donald Trump reagir. Está em curso na Venezuela uma tentativa de golpe de Estado. O país está nas ruas depois de Juan Guaidó anunciar que contava com o apoio dos militares para derrubar Nicolás Maduro. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, admite o uso de armas para travar a insurreição liderada pelo presidente da Assembleia Nacional. Até agora sabe-se que houve vários episódios violentos, incluindo disparos e o atropelamento de manifestantes por parte de um veículo militar. Há notícias de feridos. O Bruno Sousa tem os pormenores. Há muito que o rastilho estava aceso. Esta terça-feira rebentou finalmente o barril de pólvora nas ruas da Venezuela. O dia começou com Juan Guaidó a dar início à Operação Liberdade, a derradeira fase do plano para derrubar o regime de Nicolás Maduro. Ambas as partes apelaram então à mobilização popular. Os venezuelanos, de ambas as partes, responderam ao apelo e as cenas de violência sucederam-se inevitavelmente. De Caracas surgem relatos de vários feridos, alguns atropelados por um veículo das Forças Armadas Bolivarianas, fiéis a Nicolás Maduro. O anúncio de Guaidó foi feito junto à base militar de La Carlota, rodeado de aproximadamente 40 militares. No entanto, as forças fiéis a Maduro não lhe permitiram entrar no quartel. O líder da Assembleia Nacional dirigiu-se então à Plaza Altamira, um bastião da oposição, onde foi recebido pelos seus apoiantes. Já Nicolás Maduro garantiu no Twitter ter o apoio das principais figuras das Forças Armadas, mas isso não significa que a vitória esteja assegurada. O cerco aperta e o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, já veio admitir o uso de armas para travar a insurreição. O governo português já ativou os mecanismos de apoio para imigrantes na Venezuela e pediu à comunidade portuguesa neste país sul-americano para adotar comportamentos prudentes. No resto da Europa, apelou-se a uma solução pacífica. As notícias dos últimos acontecimentos na Venezuela rapidamente deram a volta ao mundo e as reações não se fizeram esperar. Em Espanha teme-se o derramamento de sangue, mas as esperanças de uma solução pacífica são cada vez menos. Infelizmente, as notícias que recebemos não nos permitem esperar que nas próximas horas não haja confrontos entre unidades militares ou entre partidários de Guaidó e Maduro. Reconhecemos a legalidade democrática de Guaidó como representante da Assembleia Nacional eleita democraticamente. Em Bruxelas, a porta-voz da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Maja Kocijancic, não se alongou, mas sublinhou a importância de seguir a via democrática. Gostava de vincar a nossa posição de apoio a uma solução política e pacífica para resolver a crise na Venezuela, eventualmente através de eleições livres e justas. Temos esta posição há bastante tempo, como bem sabem. Estamos a acompanhar os desenvolvimentos no terreno e, se for necessário, voltaremos a pronunciar-nos. Nos Estados Unidos, o conselheiro de Segurança Nacional John Bolton referiu que os militares venezuelanos têm o dever de defender a Assembleia Nacional na luta contra a usurpação da democracia. No Brasil, Jair Bolsonaro mostrou-se solidário com o povo escravizado por um ditador. Já António Guterres apelou a ambas as partes para evitarem recorrer à violência.
No Japão terminou uma era e começa outra. O imperador Akihito abdicou do trono de Crisântemo e dá lugar ao filho Naruhito, que ascende oficialmente ao trono esta quarta-feira. Depois de 30 anos à frente da mais antiga monarquia do mundo, Akihito decidiu passar o testemunho de imperador do Japão ao filho mais velho. Em 2016 já tinha anunciado a vontade de abdicar do trono por problemas de saúde relacionados com a idade avançada. Agora, com 85 anos, despede-se do cargo. No final do dia de hoje, dou como concluídas as minhas funções como imperador. Quero expressar a minha mais profunda gratidão em relação às palavras do primeiro-ministro enquanto representante do povo do Japão. As palavras a que se refere o imperador japonês foram as palavras de agradecimento dadas por Shinzo Abe durante a cerimónia. Mostrou-nos que esteve sempre com o povo do país, independentemente da situação. Agora, renovamos o nosso mais profundo respeito e gratidão a si. Iremos construir um futuro brilhante para o Japão, que é pacífico e cheio de esperança. Esta abdicação do trono só foi possível depois de uma alteração na lei, já que apenas a morte permitiria a mudança de imperador. A tomada de posse do trono por parte do príncipe herdeiro Naruhito acontece esta quarta-feira, 1 de maio, dia também em que o Japão começa a Nera Heika, a nova era japonesa. O Palácio Imperial de Tóquio estará encerrado para visitas nos próximos dias, enquanto decorrem as cerimónias. Os candidatos a líder da Comissão Europeia juntaram-se para um debate em Maastricht, na Holanda, o primeiro antes das eleições europeias do dia 26. Houve duas ausências de peso, a do candidato do Partido Popular Europeu, Manfred Weber, e Oriol Junqueras, o candidato da Aliança Livre Europeia, que está preso preventivamente em Espanha. 5 candidatos ao cargo de presidente da Comissão Europeia frente a frente. O primeiro debate para as eleições europeias teve lugar esta segunda-feira em Maastricht, na Holanda. A discussão foi branda e o discurso dirigido essencialmente para o eleitorado jovem. Proponho o diálogo em vez do confronto. Proponho igualdade em vez de discriminação. Proponho um futuro sustentável em vez de uma economia de combustíveis fósseis. Proponho que façamos isto juntos, sem dar espaço aos nacionalistas. A visão de Frans Timmermans não foi partilhada por Guy Verhofstadt. Para o liberal, o velho continente precisa de sangue novo. Precisamos de uma nova força na União Europeia, neste debate europeu, uma força centrista e pró-europeia, um pouco afastada dos partidos tradicionais, socialistas e populares. É fundamental fazer isto, uma nova Europa num mundo novo. Para o conservador Ian Zahradil, no entanto, a nova Europa não pode significar o abandono dos ideais europeus. Gostava de ver um novo equilíbrio entre o nacional e o europeu para juntos podermos encontrar soluções para o futuro. É o que chamo de Europa flexível. Para mim, é a única forma de avançar e deixar o impasse atual. Bas Eickhout é o candidato dos Verdes, no entanto, a sua campanha está longe de se limitar às preocupações ambientais. A ação para reverter as alterações climáticas precisa de estar de mão dada com a justiça social. É por essa Europa que lutamos. Uma Europa verde e social, uma Europa diferente. Acreditamos na cooperação e no fortalecimento da democracia europeia, mas queremos uma Europa socialmente justa e verde. Quem fugiu ao tom geral foi Violeta Tomic. A atriz eslovena, candidata pelo Partido da Esquerda, destacou-se pela diferença. Os políticos em Bruxelas puseram repetidamente os interesses dos bancos e das empresas à frente dos interesses das pessoas. Eu não pertenço ao sistema de Bruxelas, como todos aqueles cavalheiros. Quem faltou ao debate foi o candidato do Partido Popular Europeu e o favorito para o lugar de presidente da Comissão Europeia. O alemão Manfred Weber justificou a recusa com incompatibilidades de agenda. Faltou ainda o líder da Aliança Livre Europeia, Oriol Junqueras, atualmente em prisão preventiva em Espanha. O catalão é acusado de vários crimes, incluindo o de rebelião, e está à espera para ser julgado pelo Supremo Tribunal. As eleições europeias estão marcadas para o dia 26 de maio.
As contas do presidente dos Estados Unidos estão no centro da mais recente polémica judicial. Donald Trump processou 2 bancos para evitar a divulgação dos empréstimos que recebeu nos últimos anos. Donald Trump está a tentar travar a todo custo que o mundo conheça um dos maiores mistérios da sua vida. O presidente norte-americano e os 3 filhos mais velhos processaram o Deutsche Bank e o Central One de forma a impedir que estes bancos divulguem ao Congresso informações sobre as contas bancárias. Em causa estão os empréstimos cedidos a Trump pelas entidades financeiras que a Câmara dos Representantes, liderada pelos democratas, quer agora conhecer. O Deutsche Bank é, de acordo com o jornal The New York Times, o maior credor de Trump, tendo desde 1998 emprestado o equivalente a mais de 2.200 milhões de euros a empresas afiliadas ao atual presidente dos Estados Unidos. A manobra política do presidente poderá ser o último reduto contra as intimações judiciais que os bancos receberam e já se mostraram disponíveis para cumprir. O cartunista português António Antunes, mais conhecido simplesmente como António, voltou a causar polémica com um desenho. O cartoon, publicado no jornal Expresso e depois reproduzido pelo norte-americano New York Times, mostra Donald Trump cego usando uma equipa judia a passear um cão com a cara de Benjamin Netanyahu e uma estrela de David na coleira. Depois da publicação no New York Times, um dos primeiros a reagir foi o filho de Donald Trump, Donald Trump Jr., que qualificou o desenho de antissemita. A mesma acusação foi repetida por várias pessoas. Depois, foi o próprio New York Times a pedir desculpas. Trump reagiu dizendo que essas desculpas não chegam e aproveitou mais uma vez para zurzir no diário nova-iorquino de que é um inimigo jurado. O Expresso defende António e garante que não há qualquer antissemitismo no desenho. Diz que reflete apenas a visão que o autor do cartoon tem da política externa dos Estados Unidos e relembra que António é um cartunista com vários prémios internacionais. Para nos esclarecer esta polémica, temos connosco, a partir de Lisboa, o cartunista António Antunes. António, muito obrigado por estar connosco. Esclareça-nos uma coisa, afinal, este cartoon é ou não é antissemita? Claro que não é. O cartoon é uma crítica à política de Israel, mas é recorrente, cada vez que se critica Israel, ganhamos logo a etiqueta do antissemita, porque dá a sensação que não suportam a crítica. Eu já fiz cartoons sobre praticamente quase todos os países do mundo e isso nunca ocorre. As pessoas podem discordar do meu ponto de vista, mas não encontram outras justificações. Aqui, qualquer coisa que diz que os judeus é imediatamente antissemitismo. E até nazismo, que é uma coisa ainda mais estranha. Qual a mensagem que quis passar com aquele cartoon? Qual era a ideia por trás dele? Bem, vamos tentar fazer uma leitura muito colada ao próprio desenho. Temos um cão guia e um cego. O cão guia conduz o cego. Isto coincide com o anúncio de novas anexações por parte de Netanyahu. Depois já de ter passado a história dos Montes Golã, todo este acréscimo de agressividade expansionista da parte do governo de Israel só acontece porque há um suporte, há um apoio muito claro de Donald Trump. Parece-me que é uma estratégia um bocado cega e por isso aparecer um cego e parecer um cão. Se é verdade que o cão conduz o cego, não é menos verdade que o cão é propriedade do cego. Compreende, de certa forma, os argumentos de quem atacou este cartoon, nomeadamente Donald Trump e o filho, e depois o próprio New York Times que publicou um pedido de desculpas, ou acha que estão de facto errados em pensarem assim? Eu acho que quem está errado é o New York Times. O New York Times retirar o desenho com um pedido de desculpas é de facto um mau princípio com um jornal tão importante como o New York Times. O Trump e o seu filho fizeram aquilo que se espera, aliás, que apanharam uma boleia num assunto que, portanto, que a comunidade, ou uma parte, pelo menos, da comunidade judaica tinha feito algum barulho à volta do New York Times, e, portanto, eles têm uma guerra com o New York Times há muito tempo,
Ele apanhou o boleia e imediatamente também pediu um pedido de desculpas pessoal, mas não. Em relação aos Trump, pai e filho, fizeram aquilo que se espera deles. O New York Times é que nos surpreendeu. António, muito obrigado mais uma vez por ter estado connosco. Foram os esclarecimentos de António Antunes a respeito deste cartoon que mostra Donald Trump e Benjamin Netanyahu e provocou alguma celeuma, inclusive na Casa Branca. Termina aqui este Euronews Noite. Obrigado por ter estado desse lado.